De Santos, onde a gente viu a importância de estar trazendo o tema benefício emergencial versus Corona Voucher, com a participação da doutora Ivani, com o doutor Miguel Orvati Júnior e a doutora Priscila Simoneto. Então, agradeço muito o aceite dos convites que foram feitos num domingo à noite, à tarde, para que desse certo essa palestra hoje, essa live, né, que nós optamos por estar fazendo no Zoom, porque o Insta está derrubando e estão muitas pessoas acessando ao mesmo tempo. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 3 partes, 15 minutos para a doutora Ivani, 15 minutos para a doutora Priscila e depois 15 minutos para o doutor Miguel e a gente abre para as perguntas. As perguntas podem... As perguntas podem ser feitas através do bate-papo e conforme for sendo pertinente, eu vou fazendo essas perguntas e intermediando, tá bom? Então, doutora Ivani, a palavra é sua. Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos. Um prazer estar aqui com o Miguel Orvati, a Priscila Simonato e capitaneada aqui pela doutora Vanessa, a presidente lá da nossa associação. A associação tem um papel muito atuante aí na Baixada Santista e agora também com essa questão do coronavírus, implantando as plataformas e se ajeitando para a gente se comunicar, né? E continuar aí com os cursos e com as aulas. O tema hoje é o Corona Voucher, mas eu quero falar um pouquinho que nós temos várias medidas governamentais e o governo está tentando fazer uma ajuda financeira do modo como ele pode, né? Aos trancos e barrancos, com algumas críticas, com algumas inconstitucionalidades que as pessoas estão levantando, mas eu quero dizer o seguinte, a medida provisória 927, ela trouxe várias flexibilizações na área do direito do trabalho, mas não foram suficientes, as empresas estavam assim mesmo despedindo. Então, para impedir as despedidas, vamos dizer assim, estancar as despedidas, o governo ofereceu um valor em dinheiro. Então, ele está entrando agora com ajuda financeira, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. A medida provisória 936 vem e fala da redução da jornada de salário e da redução do salário e da jornada de salário, a razão de 25%, ou 50%, ou 70%. E essa redução, né, que vai tirar o poder aquisitivo do trabalhador, vai ser complementado, não com a totalidade do salário, mas com um valor equivalente proporcionalmente àquilo que o trabalhador teria de seguro-desemprego se desempregado ele estivesse, né? Então, foi um modo que o governo entendeu aí de manter, em contrapartida, dar estabilidade para os trabalhadores, para que as empresas não mandem esses trabalhadores embora. Então, é uma ajuda financeira, vamos dizer assim, subsidiada, vai subsidiar parte da renda dos trabalhadores. Ótimo! Então, nós vamos impedir que os trabalhadores que estão hoje registrados sejam demitidos. Mas é aqueles que não estão trabalhando, né? E aqueles que são informais, aqueles que estão desempregados, aquelas pessoas avulsas, nós temos vários tipos de trabalho que não são formalizados, né? Nós temos o individual, aquele pequeno, né, empresário, vamos dizer assim, ou que trabalha por conta, como a gente chama, o autônomo. E essas pessoas ficaram de longe da proteção da MP 936. Por isso que uma outra lei, então, veio à lume, que é a Lei 13.982, que trata aí do Corona Voucher, e a fonte de custeio para essas medidas é outra fonte de custeio. A ajuda financeira da MP 936, ela vem dos recursos do Ministério da Economia, do BNDES, para ajudar as empresas e tudo mais. E agora essas outras medidas, elas estão ligadas mais ao benefício assistencial, né?
Quem é que tem direito a esse valor e qual é este valor, né? O valor, ele começa com R$600 e vai até R$1.200. Então, é um valor simbólico, não chega a ser nenhum salário mínimo. Eu entendia que deveria ser no mínimo um salário mínimo, mas não é assim que vai funcionar, né? Mas tem direito a esse benefício, que é o benefício assistencial que nós estamos chamando de Corona Voucher, R$600 limitado a 2 pessoas da mesma família. Então, se você tiver uma família que tiver 4 desempregados, só 2 vão ter o direito. Por isso que vai ter que fazer um cadastro. Tem um cadastro único, tem o cadastro no Bolsa Família e agora vai ter um cadastro também na Caixa Econômica. E o governo vai cruzar os dados dessas pessoas, vai verificar se realmente essas pessoas têm direito ou não. E depois eu vou deixar essa parte prática aí para o Miguel explicar, né, como é que o governo vai cruzar esses dados, para a Priscila explicar como é que o indivíduo faz esse cadastro. Mas tem direito, então, aquele que está desempregado, que não está empregado. Nós temos aqui a mãe chefe de família, ou seja, aquela mulher que é mãe solteira ou que é separada de fato, ou até mesmo que está separada judicialmente, mas sem direito à pensão e tudo mais, ela tem direito a 2 cotas do auxílio no total de R$1.200, desde que ela tenha filho menor. Ela tem que provar, né, que tem filho menor de 18 anos. E 2 pessoas de uma mesma família até pode acumular esse benefício, né, de auxílio emergencial de R$600 e um de Corona Voucher e um de Bolsa Família. E quem recebe Bolsa Família já se encaixa no critério desse abono aí, ou desse Corona Voucher, o abono emergencial que nós estamos falando, né? Agora, quem exerce atividade em condição de microempreendedor, que é aquele pequeno empresário, né, uma MEI, ou também o contribuinte individual e o trabalhador informal, também cadastrado no cadastro único, ele pode ter direito a esses R$600. O problema é como é que essa pessoa vai fazer prova que ela está nessa... Ah, obrigada. Mas é o Zoom, é que nem no... O áudio da Ivani ficou mudo aqui. Não mexi nada aqui. Voltou. Voltou? Então, a pessoa informal, que não tem uma empresa aberta, não tem uma MEI aberta, não tem um cadastro de contribuinte individual aberto, como é que ele vai provar que ele tem direito, né? A Priscila que vai me falar aí quais são os documentos que essa pessoa vai ter que juntar, né? E se a pessoa não pertencer a nenhum cadastro, né? E ele precisa dessa renda familiar mensal, né? Como é que ele vai provar e como é que vai ser aprovada a renda per capita? Porque aqui também depende da renda per capita familiar. A pessoa só vai ter direito a buscar esse Corona Voucher se a renda per capita dela, né, for inferior a meio salário mínimo. E eu não sei como é que vai ser feita essa prova quando ele fizer esse cadastro, né? Quais são os documentos que ele vai ter que juntar para isso, né? Se a pessoa é maior, então, de 18 anos e não tem emprego formal e não recebe benefício previdenciário de jeito nenhum, né? E tiver essa renda per capita aí de R$ 522,50 e não tiver ninguém mais na família recebendo, não é isso? Nenhum benefício, ele teria o direito. E ainda tem que saber quanto essa pessoa recebeu durante o ano, né? Ele não pode ter recebido durante o ano de 2018 rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70. Nós estamos tomando por que o ano de 2018, né? Por que não o ano de 2019? Eu não entendi assim muito bem por que esse ano. E esse auxílio emergencial vai ser pago pela Caixa Econômica, né? E a pessoa vai ter que abrir uma conta
E se a pessoa não tiver conta bancária, como é que faz? Né? Vai ser aberta uma conta automática para ela, né? E ela vai ter isenção das tarifas de manutenção dessa conta? Porque você sabe que tem muita gente que não tem conta bancária, né? Eu estava vendo até uma charge muito engraçada que tem lá os moradores de rua e um conversando com o outro assim, você já baixou o aplicativo? Como é que ele vai baixar um aplicativo se nem celular esse morador de rua tem, né? Como é que nós vamos chegar a fazer o acesso dessas pessoas? Porque vai ter que abrir uma conta, vai ter que baixar o aplicativo da Caixa, vai ter que preencher os dados pelo aplicativo da Caixa, porque quem é morador de rua nem cadastro único tem, nem Bolsa Família tem, não tem nada disso, né? Como é que nós poderíamos ajudar essas pessoas, né? Como é que a Associação dos Advogados de Santos, a Associação dos Advogados de São Paulo e os institutos, né, de previdência, que nós temos vários institutos, poderão ajudar esses moradores de rua a ter acesso a esse valor? Porque esses moradores de ruas, bem ou mal, as pessoas dão ajuda, os restaurantes dão alimentação, mas agora está tudo fechado, né? Eu nem sei onde eles andam, o que eles andam, como é que eles estão sobrevivendo, né? E essa pessoa, ela poderá ao menos fazer uma transferência eletrônica de dinheiro por mês sem custo. Puxa, como é que nós vamos ter aí? Tem muita gente, por exemplo, eu conheço pessoas que são empregadas domésticas, diaristas, que, portanto, não são registradas como empregada doméstica, é diarista informal, que nem conta bancária elas têm. Essa diarista, né, como é que ela vai formalizar para ter acesso a esse valor dessa conta? Eu sei que hoje nós tivemos aí, saiu a lei, agora saiu um decreto e agora saiu uma portaria. Mas, na prática, tem muitas coisas ainda que nem o decreto e nem a portaria resolvem a situação, né? E eu fiquei vendo também aqui uma notícia de que já existem 6 milhões de golpes que foram dados por WhatsApp, porque as pessoas estão mandando um WhatsApp dizendo, olha, você tem que se cadastrar para receber o Corona Voucher, clique aqui e preencha aqui os seus dados. E as pessoas muito leigas, né, acabam preenchendo os dados naquele link que vem no WhatsApp, e esses dados estão sendo roubados e eu nem sei para qual finalidade. Talvez essas pessoas que estão fazendo isso vão se cadastrar no lugar dessas pessoas e receber o dinheiro? E vão dar uma conta bancária? Eu não sei bem para que eles estão roubando esses dados. Mas já existem aí, diz que 6 milhões de dados capturados indevidamente pelo WhatsApp de pessoas que estão acreditando que esse link é para se cadastrar. E nós temos também um trabalho social de advertir as pessoas que o link do governo vem com gov.br no final. Ninguém vai ficar aí dando dados em WhatsApp, não é isso? Sem saber se o link é verdadeiro, se realmente a Caixa está disponibilizando esse link. Então, nós temos aqui muitas dúvidas. O Miguel pode nos ajudar também, até com essas denúncias perante o governo, porque ele é da Procuradoria, ele é da AGU, fazendo essas denúncias lá para que eles tomem algumas medidas de segurança para que realmente o dinheiro chegue na mão dos necessitados. Então, são tantas as questões, Vanessa, que não dá nem para esgotar tudo que nós temos que falar aqui. E eu já até gastei os meus 15 minutos que eu estou vendo, e eu vou então deixar a palavra para o Miguel, que é um especialista na área, e para a Priscila, e depois, na hora das perguntas, eu até volto em cena aqui a colaborar. Muito obrigada aí pela atenção de todos. Devolvo a palavra, Vanessa. Agora, então, nós vamos, doutor Miguel, eu estou colocando em destaque, tá, o seu vídeo. Ok. Pronto. Agora com a palavra. Quem que vai falar agora? O senhor. Eu? Então tá bom.
Seguinte, vocês escutam bem? Você está com algum outro som aberto? Eu vou desligar o celular. Agora sumiu. É que aqui para mim aparecem dois perfis dele. Peraí. Eu acho que o som dele está saindo do celular. Mas os dois estão abertos. E agora a imagem dele ficou estática. Vou fazer assim, então. Doutora Priscila, a gente pode trocar? Podemos Então tá sim. bom. A gente troca e depois o doutor Miguel... Tá. Peraí. Pronto. Com a palavra, doutora Priscila. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de mais nada, agradeço imensamente o convite, doutora Vanessa, de poder participar com vocês dessa reunião, participar juntamente com a doutora Ivani, doutor Miguel, ambos foram meus professores, então é uma satisfação muito grande poder falar com eles sobre esse assunto tão importante. A doutora Ivani falou bastante sobre o popular Coronavoucher, né, sobre, então, esse auxílio emergencial. Eu queria fazer uma diferenciação aqui, vejo que as pessoas estão confundindo muito o benefício emergencial com o auxílio emergencial. O benefício emergencial, ele vem, então, para conceder um auxílio àqueles que são empregados, que teve a sua redução e o seu salário, a redução da sua jornada e do seu salário, ou que teve a suspensão do seu contrato de trabalho. Então, gostaria de falar um pouquinho dos aspectos previdenciários dessa redução, primeiramente com relação a esse benefício emergencial. Primeiro ponto, com relação à suspensão do contrato de trabalho. A MP é clara que, no caso de suspensão do contrato de trabalho, esse período não será contado, não será computado como tempo de contribuição, e caso queira o empregado, então, ele poderá recolher como segurado facultativo. No caso de suspensão do contrato de trabalho, está bem claro isso na medida provisória. Porém, com relação à redução da jornada e, consequentemente, redução do salário, a parte do salário, então, vai continuar incidida a contribuição previdenciária, o empregado vai receber o benefício emergencial e, caso a empresa queira, ela pode fazer a complementação, dar ajuda compensatória, que a própria MP fala que não vai incidir em nenhum encargo. Qual que é a questão que eu gostaria de levantar aqui? Caso a redução do salário e a redução da jornada seja inferior ao salário mínimo, o que a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a emenda da reforma previdenciária, traz? Que, no caso de redução, então, de contribuição abaixo do valor do salário mínimo, esse período ele só vai ser computado caso o empregado complemente esse valor, então ele pague a diferença para atingir um salário mínimo, ou se ele não fizer o pagamento dessa complementação, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o agrupamento de contribuições durante o ano civil, então durante 12 meses, para que possa ser computado como um único mês de contribuição. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. O salário foi de R$600 em um mês e R$600 no outro. Ele pode juntar essas duas contribuições para valer como um mês. Então, uma preocupação aí previdenciária, porque tenho ouvido muitas pessoas falar sobre a MP e poucas pessoas estão falando dessa repercussão previdenciária, que entendo que o empregado tem que saber que haverá repercussão. Muitos podem dizer, mas é por pouco tempo, mas pouco tempo acaba refletindo futuramente no valor da aposentadoria. Nós vimos isso com a emenda número 103, que poucos dias fizeram diferença para a pessoa enquadrar ou não nas novas regras, né? Então, um ponto aí com relação à questão previdenciária do benefício emergencial, né? Uma outra questão também trazida pelo benefício emergencial é que ele não é devido
aos empregados que são aposentados. A lei também é clara, ela remete, inclusive, ao artigo 124, parágrafo único da 8.213, que fala sobre a questão de cumulação de benefícios, somente no caso de pensão por morte, auxílio reclusão ou auxílio acidente, que o empregado, então, poderá também receber esse benefício emergencial, né? Então, primeiro falando aí da MP 936. Já indo agora para a questão do auxílio emergencial, que está previsto na Lei 13.982 de 2020, já veio o decreto regulamentando, que é o que está sendo o assunto do momento, né? Porque traz lá o valor de R$600, então, que será pago, traz critérios para o pagamento desse benefício. Fui até fazendo algumas anotações aqui do que a professora Ivani foi dizendo durante a sua fala. Primeira questão aqui que eu anotei com relação ao imposto de renda, né? Ela falou por que eles falaram do imposto de renda de 2018 e não de 2019? Porque o de 2019 muitas pessoas ainda não fizeram a entrega, inclusive foi prorrogada a entrega, né, do imposto de renda. Então, como todos de 2018 teoricamente já tiveram que entregar o ano passado, utilizaram esse período, né, como sendo em 2018. Ela perguntou também com relação à prova, como que isso vai ser feito, né? Ou a pessoa está inserida no cadastro único, ou ela vai ter que fazer a prova dessas condições. A própria lei, ela fala que o empregado, o beneficiário, aquele que está requisitando o benefício, ele vai ter que fazer a sua autodeclaração. Então, todos aqueles requisitos que estão previstos ali na lei, ele vai fazer essa autodeclaração, logicamente. Se ele declarar alguma informação falsa, ele vai ser responsabilizado futuramente com base, né, nas declarações que ele prestou. Uma outra ressalva que eu gostaria de fazer aqui, eu tenho visto muitas pessoas falar que somente o contribuinte individual que recolhe com 11%, que é aquele que tem direito só à aposentadoria por idade, que teria direito a esse auxílio emergencial. Mas, na verdade, a legislação, ela remete ao caput do artigo 21 da 8.212 e também remete ao parágrafo 2º do artigo 21 da 8.212. Então, ele fala tanto em contribuinte individual que recolhe com alíquota de 20% ou contribuinte individual que recolhe com alíquota de 11%. Né? Então, é todo contribuinte individual que esteja enquadrado dentro dos outros requisitos. Porque eu posso ter um contribuinte individual que não esteja enquadrado nos outros requisitos. Algo que me incomoda muito nessa lei, na 13.892 de 2020, é o artigo 2º, parágrafo 2º, que ele traz a questão da família monoparental e traz que somente a mulher, né, a chefe de família, então só a mulher que teria direito a receber esse auxílio emergencial. E por que isso me incomoda? Porque, da mesma forma que nós mulheres queremos igualdade, nós temos que dar a igualdade para todos. Então, o homem pode ser o chefe dessa família monoparental. E por que ele não teria direito à dupla cota? Né? Então, por que ele não teria direito aos R$600 mais 600, que daria, então, os R$1.200. Então, é algo que me incomoda bastante nessa Lei 13.982 de 2020. E misturando um pouquinho aí do benefício assistencial com o auxílio emergencial, nós temos uma outra questão, que é o empregado, o trabalhador do contrato intermitente. Porque dentro do contrato intermitente, a MP 936, ela foi clara ao dizer que o trabalhador intermitente, ele não vai ter aqueles valores estipulados com base dentro do seguro-desemprego. Ele vai ter uma cota de R$600. Então, ele é um trabalhador, é um empregado, mas ele acaba entrando dentro da cota desse auxílio emergencial. Entendo a intenção da MP, porque pode ser que ele esteja ali aguardando, né, a convocação para a prestação de serviço, então, teoricamente, ele não estaria prestando serviço, mas um questionamento que eu trago aqui é que se ele tiver
se essa suspensão do contrato se der no momento que ele foi convocado. Então, ele estava prestando serviço. Então, ele estava igual a todos os outros empregados. E a lei, a MP, que trata do benefício emergencial, ela fala que esse benefício emergencial vai ser concedido independentemente dos números de meses de recebimento do salário, independentemente de uma carência, né? Então, por que o trabalhador intermitente ele foi afastado dessa proteção para poder receber pelo menos o mínimo estipulado lá com base no valor do seguro-desemprego? Então, alguns pontos, então, que me incomodam aí na MP, seja do benefício emergencial, seja do auxílio emergencial. Como a professora Ivani falou, eu ficaria aqui também falando muitas coisas a respeito desse assunto, assuntos muito polêmicos e muito atuais, mas também gostaria, então, de ouvir agora o professor Miguel e me coloco à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Enfim, nós estamos aqui para trocar realmente informação. Todos nós estamos aprendendo nesse momento, né? Tudo muito novo e todos nós estamos aprendendo. Então, agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora. Agora nós vamos colocar o doutor Miguel como destaque. Pronto, doutor, aberta a palavra. Não te escuto. Só um minuto. Não. Peraí. Agora... não, mas está ativado. Mas assim. A gente não está te escutando. Peraí. Tá liberado o som. A gente já liberou. O que você fez da outra vez que deu certo? Eu consigo fazer leitura labial, viu? A gente faz assim, doutor. Doutora Ivani. Sim, pode falar. Olha, a gente já tem algumas perguntas. Sim. E a Inês, ela fala o seguinte: débitos fiscais podem ser um óbice ao recebimento do coronavírus? Desculpa, do Corona Voucher. Olha, eu acho que não, porque eu não vi, pelo menos, uma leitura apressada, porque é muita coisa para ler, sabe, Vanessa? Eu nem consegui ler com muita atenção tudo, porque essa lei, ela já saiu, mas o decreto e a portaria e a regulamentação saiu ontem, né? Sim. E é tanta coisa para ler, né, que eu não vi se é necessário você ter regularidade ou apresentar alguma certidão de débito fiscal para poder ter acesso a esse valor. Porque você está falando do microempresário, né? Do MEI ou do autônomo. Exatamente, professora. Que eu saiba, não vi nenhum óbice de que isso seja necessário uma certidão. Porque justamente se o fulano está em dificuldade financeira, né? Agora, eu não sei se tem alguma medida aí impedindo. A Priscila deve saber disso daí. Tem, Priscila? É necessário apresentar alguma certidão de débito quem é empresário? Abre o som, Priscila. Abre o seu som. Miguel no telefone, mas eu vou responder aqui. Não tem, pelo menos a leitura que eu fiz também não tem exigência. E entendo que não deva ter essa exigência, porque o próprio governo falou que no caso de conta bancária
negativa, em razão de débito do banco, o benefício ele tem que ser pago integralmente, não vai poder descontar nada desse benefício, justamente pela natureza que ele tem, que é de dar o auxílio emergencial nesse momento que nós estamos vivendo, né? Tem uma outra coisa que está suspensa a exigibilidade do fundo de garantia, do recolhimento do fundo de garantia, está suspensa os processos administrativos, nós temos aí suspensão de prescrição, nós temos suspensão, as certidões negativas de débito, elas vencem. Então, as certidões negativas de débito, se eu não me engano, elas têm prazo de validade de 90 dias. A lei suspendeu o curso desse vencimento das certidões negativas de débito. Então, não há nenhum óbice nesse sentido, e a certidão negativa de débito, se é que exige, ela está válida, ainda que ela esteja vencida, né? Ela está prorrogada, vamos dizer assim, durante esse período em que vigora todas as medidas do governo. Então, nós temos algumas medidas que falam isso. A 927 fala da suspensão do recolhimento do fundo, fala de certidão negativa e fala, inclusive, de autos de infração e de prazos, né, administrativos para discutir essas questões. Estão todos suspensos. Eu li isso na MP 927, mas depois da MP 927 surgiram outras MPs, até a 936, a gente tem a 928, são várias medidas provisórias que tratam de assuntos empresariais, de verbas que foram disponibilizadas para a saúde, para a área da educação, para a área da qualificação e requalificação. Então, nós temos muitas medidas provisórias nesse interregno e não é necessário essa exigência, não, para ter acesso ao Corona Voucher, né? Eu só queria comungar aqui da ideia da doutora Priscila, que na família monoparental, aqui fala a mãe chefe de família sem marido ou companheiro. Gente, nós sabemos que a mulher, ela tem dupla jornada e às vezes é a mulher que sustenta a família mesmo. Mas tem muitos casos de que existem pais que têm vários filhos que quem foi embora foi a mulher, né? Então, eu também não entendi o porquê, né, dessa distinção entre a mulher, chefe de família, e o família monoparental, o pai, né? E uma outra questão que ficou aqui pelo meio do caminho é realmente as pessoas moradores de rua, que nem cadastro tem. Então, a gente tem aquele catador de papelão, tem um morador de rua. E sabe o que eu vi também, Vanessa? As profissionais do sexo que não estão em nenhuma das classificações que a lei traz, né? Então, como que ela vai se classificar ali? Como desempregada? Como autônoma? Como é que nós vamos fazer com essas pessoas? E nós tínhamos também, ficou de fora, o avulso, né? O trabalhador avulso. E aí a medida provisória 945 veio tratar do avulso. Mas o avulso ele não é empregado, ele não é registrado, mas o avulso foi tratado de uma maneira que ele também não vai ter direito a esse benefício do Corona Voucher, entendeu? E nós sabemos que foi proibido o trabalho do avulso acima de 60 anos e que existem até bloqueios do cadastro e do registro desses avulsos. Então, como que vai fazer? Ele vai ter acesso ao Corona Voucher, já que ele não tem acesso ao trabalho, porque ele está acima de 60 anos? Independentemente dele estar ou não com alguma doença sintomática que ele esteja no risco, né? E uma outra coisa que não está muito claro para mim é que o aposentado não tem direito nem às regras da medida 936, porque ele não tem direito àquele auxílio emergencial, e também ele não tem direito ao Corona Voucher, porque ele já está aposentado. Mas existem aposentados que a aposentadoria dele defasou demais e ele foi obrigado a voltar a trabalhar,
e ele vai ficar só mesmo com aquela aposentadoria, às vezes é um salário mínimo, e ele não consegue alimentar toda a família. Então, será que um dos membros da família que teria que buscar o Corona Voucher para complementar a renda, né, doutora Priscila? Eu estava pensando nisso, como fazer com esse aposentado. Fala, Miguel, você conseguiu, amor? Voltou, Miguel. Escutou? Sim. Então, agora eu liguei pelo celular e aí podemos, quando me autorizarem. Está autorizado. Então agora você está em termos, então está autorizado, Miguel. Então vamos lá, com toda a dificuldade, eu estou com o PC na frente e estou com o celular embaixo. Eu vou falar especificamente sobre essa questão do auxílio emergencial, que é o que mais aflige, porque, como a Priscila falou, nós temos um aspecto do benefício emergencial para aqueles trabalhadores que estão em atividades, que vão ter modificações, vão ter redução, vão antecipar férias, enfim, mas que estão sob proteção e que estão dentro de uma relação formal de trabalho. No artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril, é o que veicula o chamado auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial é o que, em regra, vai trabalhar e vai dar proteção para os que não estão em atividade, sejam os informais, sejam aqueles que, ainda que dentro de um contrato formal, eles não estejam em atividade. E aí são colocados alguns pressupostos, alguns requisitos para que haja este acesso. E aí o artigo 2º diz: durante o período de 3 meses, a contar da publicação dessa lei, será concedido auxílio emergencial, no valor de R$ 600 mensais ao trabalhador, que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. E aqui, o primeiro ponto é que ele fala em trabalhador, né? Mas que pode ser uma proteção para o não trabalhador, necessariamente, porque pode ser aquele que esteja em situação de não exercício de trabalho. Mas fica aqui sob aspecto geral. Dentre os requisitos, que são requisitos cumulativos. Primeiro, seja maior de 18 anos de idade. Esse foi o requisito que o Congresso Nacional escolheu. Talvez não tenha sido o melhor, porque, primeiro, a idade para início, já que ele fala em trabalhador, a idade para início do exercício da atividade a partir dos 16 anos. Né? Ainda temos a figura dos menores aprendizes, mas a lei faz esse corte. Tem que ser maior de 18 anos. Segundo, não tenha emprego formal ativo. E aqui a questão para enquadramento, ou verificar as situações de adesão, é isso. Não ter emprego formal, ou seja, é o informal em geral, mas ele ainda põe ativo. Porque quando nós chegamos na leitura e nós chegamos no inciso 6º, a linha C, ele vai dizer quem que pode se habilitar. E entre esses habilitáveis, na linha C, nós temos o trabalhador informal, seja empregado. E aqui é uma questão conceitual esquisita, e esse problema aparece no regulamento, no decreto de hoje. Ora, se a pessoa não está registrada, ele é trabalhador informal e não é empregado, e tem uma certa confusão. Mas autônomo, desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo. Agora, o intermitente inativo, o contrato dele está vigente. O que ele está em momento de não prestação de serviço provocado até por todas essas circunstâncias. Então, temos que olhar esse segundo, ser maior no primeiro, não ter emprego formal. Terceiro, pessoa que vai se habilitar a este auxílio emergencial não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego, ou ainda de algum programa de transferência de renda federal. Ressalvado Bolsa Família.
que em relação a quem recebe o Bolsa Família, a própria lei diz: quem recebe o Bolsa Família, em sendo o valor do auxílio emergencial melhor, vai se conceder nesse período de 3 meses o auxílio emergencial. E aqui a gente vê que o legislador faz umas confusões, porque ele coloca beneficiário do seguro-desemprego sem identificar a natureza do seguro-desemprego. Se ele falou, não seja titular de benefício previdenciário, o seguro-desemprego é um benefício de natureza jurídica previdenciária. Mas aqui, nem precisava repetir, mas para não ter dúvida, talvez, colocou. Agora, este beneficiário do seguro-desemprego que esteja recebendo ou que esteja no período de percepção do seguro-desemprego, porque se ele recebeu já as cotas e continua na situação de desemprego, ele é habilitável. Depois, o terceiro requisito, renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo, ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos. E aqui é interessante que nós observemos, questão que aqui tem 2 opções. Se tiver mais de uma pessoa que tenha renda, vai se utilizar, por analogia, a família assistencial, aqueles que integram esse núcleo familiar, dentro do que nós temos na Lei 8742, ou seja, na Lei Orgânica da Assistência Social. Se for uma única pessoa com renda, a renda desta pessoa, essa família unipessoal, pode ser de, no máximo, até 3 salários mínimos. Então, se tem mais de uma pessoa, aplica-se essa primeira parte. Renda familiar mensal per capita seja de meio salário mínimo. Ou a renda familiar mensal total, isso é só um, né? Seja de até 3 salários mínimos. Então, esse aspecto aqui é interessante que nós observemos. E um outro aspecto da vedação de quem receba benefício previdenciário é um aspecto que a lei põe. Porém, havia necessidade de um melhor esclarecimento, ou talvez dentro do projeto de lei que tramita, que está lá no Senado, PL 873 de 2020, fazer algum aposto, algum explicativo. Porque às vezes a pessoa recebe um benefício previdenciário, mas não é um benefício que substitua a renda do trabalhador. Como, por exemplo, o auxílio acidente, cujo valor é bem menor, ou geralmente, ou via de regra, é bem menor que o salário mínimo. Ou aquelas situações, até de benefício previdenciário que substitui a renda, tem essa natureza, mas é pago por cotas, como é o caso da pensão por morte. E aí o indivíduo recebe um benefício. Ele recebe pensão, mas ele recebe uma cota parte de um valor pequeno, ou bem menor, ou bem inferior que o salário mínimo. Ou ainda o benefício de contingência familiar, salário família, né? Então, esses aspectos têm que ser considerados. No inciso 5º, nós temos a questão de padrão de renda. E como a Priscila já falou, o professor Ivani também já falou, ele vai ter que fazer o corte, que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Quando nós colocamos este padrão, se nós dividimos isso por 12, a renda mensal em 2018 não pode ter sido maior que R$ 2.379. Uma das questões que não se colocou aqui, imposto de renda, né, ou renda de 2019, porque essa declaração vai ser feita agora em 2020, inclusive foi prorrogado para o 30 de junho a entrega do imposto de renda pessoa física, que vai fazer o acerto em relação à renda de 2019. Mas com um detalhe, nós estamos em uma situação anômala, nós estamos em uma situação excepcional.
e como tudo está excepcionado por conta da decretação do estado de calamidade, talvez tivesse colocado um padrão de renda, mas um padrão de renda atual, né? Ou no momento em que ocorreu, em que o Brasil foi assolado, não só o Brasil, mas o mundo, por conta disso. Mas na lei, o padrão é esse, e a justificativa legal de ser 2018 é porque essas declarações ou essa forma de percepção de quem recebeu a renda está lá. Isso vai fazer com que haja alguns cortes dentro de grupos que podem ter acesso a este auxílio emergencial. O segundo, o último requisito aqui, que exerçam atividade na condição de microempreendedor individual. E aqui a lei, ela vai falar em microempreendedor individual, mas ela não entra em maiores detalhes. Isso tem gerado o maior debate quanto à questão se o MEI que exerce atividade rural estaria abrangido ou não. Se este MEI que exerce essa atividade é segurado especial, se ele utiliza esse auxílio emergencial, se haveria o desenquadramento dele da condição de segurado especial. E isso poderia ter uma projeção, um impacto ruim, negativo, para uma futura proteção previdenciária desta pessoa. Aqui, talvez, o melhor e o que tem sido um consenso se está no aguardo de que dentro deste projeto de lei 873 de 2020 do Senado, haja esclarecimento e haja exatamente de uma maneira expressa se esse MEI, pessoa que exerça trabalho ou atividade rural, ele está contemplado ou não. E lembrando, quando nós vamos à nossa legislação, quando a gente estuda dentro do artigo 11 a questão dos segurados especiais, os segurados especiais eles estão autorizados a exercer algumas atividades, como, por exemplo, eles podem exercer atividades artísticas e que não desenquadra como segurado especial, desde que o valor seja até um salário mínimo. Como também eles podem exercer atividade com renda com a questão do turismo rural, desde que eles não exerçam essa atividade por mais de 120 dias. Como há esse dissenso e há muita polêmica, talvez o padrão ouro fosse, dentro do PL 873/2020, expressamente dissesse se esse MEI abrange apenas e tão somente a quem exerce atividade urbana ou também alcança quem exerce atividade rural. Porque pode ser que esse MEI que exerce atividade rural, ele esteja exercendo atividade, como também não. Um exemplo que hoje participou de várias listas de WhatsApp, de lives, etc. A questão deste segurado especial que planta e que comercializa essa sua produção em feira. Esse pode até estar trabalhando, mas está impedido porque, em boa parte dos municípios, as feiras ficaram fechadas ou, pelo menos, estão ativas com uma redução significativa. Mas são os requisitos que nós temos. Atividade de microempreendedor individual na linha A, na linha B, contribuinte individual do regime geral, ou seja, do INSS, que contribua na forma do caput ou do inciso 1º do parágrafo 2º, que foi a observação que a Priscila fez. Aqui é o contribuinte individual que paga, seja na forma padrão do caput, com 20% sobre o salário mínimo, ou daquela forma diferida menor, com 11%. E na linha C, diz, olha, tem que ser ou microempreendedor ou contribuinte individual ou alguma dessas situações. Trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, quanto à questão aqui do desempregado. Inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programa Social do Governo, CAD Único, até 20 de março de 2020, ou que nos termos da autodeclaração cumpra os requisitos do inciso 4, ou seja, que atenda essa questão dos requisitos.
A professora Ivani provocou como se vai fazer essa comprovação da renda. Aqui, como é uma situação emergencial, não dá para ficar analisando e vendo, olha, ultrapassou, não tem. Essa autodeclaração vai suprir neste momento da entrega e no momento da concessão esta prestação. E, posteriormente, se tiver verificado, vai gerar outros problemas jurídicos. Inclusive, é um benefício assistencial de caráter alimentar, né, de caráter emergencial. Repetível ou não repetível, enfim, vai gerar um FUA, né, caso essa autodeclaração não corresponda com esta situação. O recebimento está limitado a 2 membros da família. Então, como regra, né, 600 mais 600, 1.200. E a lei expressamente, no parágrafo 2º do artigo 2º, diz: o auxílio emergencial substituirá o benefício Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso de o quê? De ofício, né? Está no cantinho da lei, de ofício. Então, nessa situação, em vez de se pagar o auxílio não, a Bolsa Família, se paga o emergencial. Sei que meu tempo está esgotando, mas vou aqui mais um pouco. Já falaram. Aqui também uma quebra do princípio da isonomia, porque a lei fala a mulher provedora de família monoparental. Ora, conquanto o legislador saiba, e por isso usou essa expressão, de que a maior parte são mulheres que são provedoras, não se pode ignorar que nós temos também homens provedores de família monoparental. Eu, por exemplo, sou um, né? Eu sou o arrimo de família, sou viúvo e assim não tenho os requisitos de renda, estou exercendo atividade, mas se não fosse, eu estava vedado, ou estaria em uma situação de discriminação por ser do sexo masculino. Aqui também tem destaques exatamente para que no PL 873 de 2020, já um acerto no sentido de incorporar que onde está a mulher, fale a mulher ou o homem, certo? Provedor. E que, nessa circunstância, abre a possibilidade exatamente de 2 cotas do auxílio. E o parágrafo 4º. Condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata serão verificadas por meio do CAD único, que é o que a professora Ivani tinha perguntado, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração para os não inscritos por meio de plataforma digital. E essa plataforma digital é aquela que foi veiculada e que hoje os parâmetros foram divulgados, hoje não, ontem, né? Tanta loucura que a gente perde até a noção. Mas é o que está lá disponibilizado no site da Caixa. E quando você vai lá, você entra no site da Caixa, tem um íconezinho, e você vai clicar em realizar a sua solicitação. Vai pôr os dados pessoais, CPF, nome completo, data de nascimento. Depois de preenchido esses dados iniciais, você vai informar um número de celular. E neste número de celular que você informou, vai vir uma confirmação do cadastro através de SMS. Com este código que vai vir pelo SMS, você coloca e vai abrir uma outra tela. E aí, nessa segunda tela, o cidadão deve preencher com seus dados e com a renda. Já que não está inscrito no CAD único, não recebe Bolsa Família, não tem esse cadastro, com esses dados que vão ser preenchidos como autodeclaração. E aí vai inserir nome, os familiares que moram com ele, para fim de verificação daquele requisito objetivo, né, de renda per capita familiar. E depois disso, o que se tem? Abre a opção de como vai ser pago. Se tem conta já existente ou se quer que abra uma conta digital para recebimento deste benefício. Após isso, vai inserir, vai fornecer o número do RG ou da CNH. E após isso tudo, aparecerá todos os dados preenchidos e o aviso que o pedido estará em atendimento. Este é o procedimento, né, diante do que a lei fala da autodeclaração e que vai ser feito dentro deste site da Caixa.
aqui, uma das críticas que tem sido feita, por que concentrou-se isso? A lei fala em um banco oficial, federal. Né? Poderia ser Banco do Brasil, mas o banco, um perfil mais social, até por outras circunstâncias e outras operacionalizações, é a Caixa Econômica Federal. E aí, por isso, ficou esta concentração. A crítica que se faz é que, para tentar desaglomerar, para tentar dar mais fluidez para a questão de cadastramento e de processamento e de início de pagamento, algum outro banco oficial federal poderia também ter implementado ou ter sido chamado para a questão, né, da efetivação da entrega dessas prestações. Mas as minhas observações maiores são essas, dúvidas que ninguém consegue resolver até agora. Se tem filhos menores, integrantes da família, aqui, tem que haver o preenchimento e vai se exigir o CPF. E a gente sabe que, principalmente nessas famílias que estão na base, né, da questão de renda e de capacidade econômica, eles não têm, né? Esses filhos nascem e não é feito como deveria ou como a lei determina, que já nasça e seja expedido o RG e já também seja inscrito esse indivíduo no cadastro do CPF. E nesse momento de dificuldade, de distanciamento e de isolamento, só se faz esse cadastro, esse CPF, lá na Receita Federal do Brasil ou em agência do Correio, que boa parte delas estão apinhadas com outros serviços, aquelas que estão funcionando. Né? Então, eram essas as linhas maiores, ou pelo menos os aspectos gerais, que está todo mundo atônito, aflito, né, com essa questão. E quem tem CAD único, pelo menos está garantido, ou quem conseguiu fazer o seu cadastro, né, ou que já recebe benefício, já tem esses dados e vão ter esse aspecto de acesso ou de entrega, de pagamento mais rápido. Esses da autodeclaração vão ter que superar essas dificuldades operacionais que eu acho que cada dia vão sendo cumpridas ou ajustadas à medida que apareçam esses problemas e se apresentando ou se criando uma forma de resolução. Quanto à questão de fraudes, aqui é um trabalho conjunto, né? Não só de AGU, mas de Ministério Público, né, federal, por conta de que, em momentos de crise, ao mesmo tempo que a gente verifica um crescimento de solidariedade, um crescimento de valores, né, de solidariedade humana, crescem também o momento daqueles oportunistas que querem lucrar a todo custo, mesmo com o sofrimento ou com a questão, né, da miséria alheia. Então, com isso, eu passo a palavra à Vanessa, para não ficar aqui monopolizando a palavra e exceder excessivamente. Imagina, doutora, excelente relação. Eu gostaria até de complementar com relação ao aplicativo. Quando é enviado o SMS, a pessoa tem 4 horas para utilizar esse número que é disponibilizado, mesmo porque o sistema ontem, como bem colocou o doutor Alex, ele está instável, fica caindo, né? E as pessoas não conseguem se cadastrar. E eu acredito que até essas 4 horas são em função deles já saberem que ia ter uma sobrecarga no sistema. E se por acaso você não conseguir se cadastrar nessas 4 horas, você entra de novo e vai ser gerado um outro SMS para que você consiga complementar. E uma coisa também... E eu acho, Vanessa, que além dessa questão de sobrecarga de plataforma, né, de sistema, tem um aspecto de tentar prevenir fraudes. Porque se não usou nesse período, vai ter que refazer o procedimento. Alguém que tem acesso, eventualmente, a este código não vai conseguir fazer em nome de outro ou utilizando dados de terceiros, né? Sim. E uma outra coisa interessante que eu vi no cadastro, que você vai colocar qual a sua profissão e se não se encaixa, você coloca em outros. E depois de tudo isso, vai para análise e você consegue depois verificar o status do seu pedido. Então, apesar de muitas pessoas não terem acesso à informática, ainda não entenderem muito bem como funciona, ainda mais que é um benefício que
muitas pessoas vão utilizar, mas não vão ter o acesso, como a doutora Ivani bem colocou, as associações, os advogados vão ter que ter um papel muito importante nisso para ajudar essas pessoas. É uma forma rápida, ágil também, né, que o governo se posicionou para que, de uma forma que todos possam ter esse acesso, né, como eu tinha explicado. Não a pergunta de papo, apenas uma que veio aqui, a Cici, ela colocou, ainda que se conceda para 2 membros da família, é possível chegar a R$ 1.800, pois a mulher pode ser mãe solteira com 2 filhos, um menor, que gera R$ 1.200, e o outro filho maior, que pode ser trabalhador informal e receber 600. Assim, chegaria numa família a renda de auxílio em 1.800. Por isso que muitos estão dizendo que o auxílio pode chegar a R$ 1.800. Na verdade, é em razão dessa acumulação. Doutora Ivani, doutor Miguel, doutora Priscila, gostariam de comentar? Eu até tinha respondido para ela no chat, né? Aí você colocou sim? Sim, sim. Foi bem objetivo, né, doutor? Não, é que ela já fez todo um detalhamento, né? Então... Tem uma outra coisa também. Eu acredito que as pessoas, quando prepararem com o aplicativo, você não tem muita opção. Ou é ou não é. Então, como o doutor falou, se você não tem o CPF, vai sem CPF, não vai pôr que tem o filho. Vai acabar usando o aplicativo da forma com que, naquele momento, ela vai conseguir para processar, né? Processar e depois vai discutir. E vai ser uma avalanche de ações depois que nós vamos estar enfrentando, sim. Doutor Ivani? Espera aí, seu som precisa ativar. Ativar aqui. Eu fico pensando na exclusão digital. Muita gente tem celular, mas para o básico, não sabe usar para essas coisas todas e ficar preenchendo o cadastro, abrir o MSM, verificar o código e tem 4 horas para concluir o cadastro, se não concluir, muda a senha, né? Muda o código. Eu penso que essas pessoas vão ter que procurar os escritórios de advocacia, né? E nós estamos todos fechados, né? Nós estamos todos online, trabalhando em casa, em teletrabalho, e tem um prazo, né, para pagar. São 3 meses que eles vão ter acesso a isso, e se não correr para fazer esse cadastro no primeiro mês, já perdeu o dinheiro do primeiro mês, como é que vai ficar isso, Miguel? Você que está na AGU aí, que está direto com o governo. Mas a AGU, não, assim, o nosso colega ilustre é secretário, né? Mas está afastado. Entendi. Mas, assim, por óbvio, como são 3 parcelas, se tiver essa dificuldade, vai ter que se pagar. Agora, a questão aqui não é nem a questão de pagar retroativamente, é a questão do caráter assistencial e alimentar. Tem trabalhadores que já vai caminhando para 1 mês sem atividade e, consequentemente, sem renda. Como que essas pessoas estão? Com quantos municípios tenham jogado para frente pagamento de luz, pagamento de água, uma série de coisas, e o alimento, né? E a questão da provisão, né, nutricional diária. Precisa desses recursos, com quanto seja limitado, com quanto seja menos que o salário mínimo, mas pelo menos dá para suprir, né, o aspecto básico, comprar uma cesta básica e pelo menos uma alimentação com o número de calorias nutricional necessária, né, para o dia a dia, consiga, né, obter. Daí a necessidade da rapidez ou da necessidade de fluir isso para o início do pagamento. Então, essa burocracia toda, para ter acesso a esse valor, e ainda o quantitativo de 3 meses, não se tem pode notícia prorrogar, né? segura que vai terminar essa questão da pandemia em 3 meses, estaremos resolvidos. E aí nós temos que prorrogar e depois vai atrasar de novo para a pessoa ter acesso. É muito sofrimento, né? É loucura, né? É loucura. Exatamente. Mas, assim, como essas soluções todas tiveram que ser criadas, de certa maneira, de afogadilho, né? É aquela coisa, em momentos excepcionais, as situações também são excepcionais e vão sendo construídas à medida
se verificar os erros e acertos na tentativa, né? Lembra muito, de certa maneira, Ivani, aquele momento pós-emenda 20, com a execução Sim. de ofício na Justiça do Trabalho, né? Os É provimentos dos TRTs, que todo dia era alterado 2, 3 vezes, né? Deu problema aqui, engargalou, então resolve assim. E isso é o que vai acontecer aqui, nessa situação, né? À medida que os problemas surjam e que as travas apareçam, vão ter que se criar soluções rápidas para destravar, para tentar dar vazamento para a efetivação desse pagamento, né? E eu quero dizer a vocês que eu acabei de receber uma decisão de uma DPF que a OAB entrou contra o governo federal, dizendo que as medidas que ele está tomando não são suficientes para debelar essa situação, não é isso? E também questionou que está sendo colocado em xeque as medidas governamentais locais. Os municípios determinaram certas medidas de urgência e os estados também. E eu vi aqui que o STF, na lavra do ministro Alexandre de Moraes, disse que deve ser respeitado o princípio federativo e que cumpre também aos estados e municípios concorrentemente regular a questão da saúde e a questão do abastecimento de alimentos e tudo mais. Então, eu penso que a medida governamental federal de dar um apoio, um auxílio em dinheiro, nós teríamos que ter essa mesma postura dos governos locais, com alguma ajuda de assistência social, né? E ajuda de alimentação. Tem alguns municípios fazendo arrecadação de alimentos para entregar para as pessoas carentes, mas isso ainda é uma auto-organização da própria sociedade, que está fazendo doações e tudo mais. Mas cadê a contribuição em dinheiro dos governos locais, do estado e do município? Onde é que está? Não está. Pois então... Pergunta que não quer calar. Pois então, tudo bem, o governo federal é muito mais burocrático para resolver as questões, porque ele depende de uma série de providências com os ministérios e tal. Eu acho que existem soluções mais rápidas em nível local. Não poderia haver uma medida governamental de repasse de verba da União para os estados e para o município? Como se faz o repasse de verba da saúde? Você tem uma distribuição de rendas da União para o estado, do estado para o município. Para que o município execute isso e ele, através da sua assistência social, faça o crivo de quem vai poder ter acesso a esse dinheiro ou não, quem precisa ou não, fica mais localizado e mais concentrado e mais... o controle fica muito mais facilitado, porque você faz um controle via estado e município. Então, eu acho que deveria ter uma medida governamental nesse sentido, de distribuição de rendas para o estado e município para direcionar para essa ajuda financeira, alimentar e social para as pessoas, um vale-gás, sei lá, porque a pessoa vai pegar aí o dinheiro para comer, mas tem gente que não tem nem gás para cozinhar. Eu tenho visto aí gente, entendeu? Então tem uma série de questões, não está pagando a luz, e aí não tinha gás, mas tinha um forno com eletricidade. Aí ela não tem a luz. Fica complicado, né? Doutor Miguel, quer complementar? Ivani, dentro desse contexto, a gente vive esse momento de sufoco, de pânico, principalmente para quem está na base, ou quem ficou sem renda, ou quem já estava na informalidade, e a situação social, econômica só se agudizou, né? Já era uma situação precária, já era uma situação preocupante e ela se agudizou. Agora, talvez, sob um ponto de vista, algo positivo disso é que essa crise, ela deixou estampada e tatuada a importância da Seguridade Social, a importância desse instrumento de paz social funcionar e funcionar de uma maneira adequada. E nesse sentido, talvez, seja algum alento no sentido de se tentar reverter ou pelo menos minimizar, né, essas alterações
dentro de uma linha neoliberal, dentro de um aspecto de redução de Estado, porque há necessidade de manutenção de ferramentas para efetivação de paz social, para garantir justiça social, como determina lá o artigo 93 da Constituição da Ordem Social. E aqui a importância, nós só não sucumbimos como um todo, porque com todas as mazelas, o Sistema Único de Saúde tem conseguido fazer frente, né, ou pelo menos atuar, dando o mínimo de proteção. E também a questão das outras áreas. E aqui na parte de assistência social, essa medida é um rastilho de coisas que talvez venham, se não volitivamente, talvez pressionados até por conta dessa DPF. Mas destacando a questão da importância da manutenção, né, de ferramentas e da manutenção de um estado de bem-estar social. Porque só o aspecto econômico, nessas horas, não resolve. Ou a mão, né, do senhor mercado, né, a livre regulação, não resolve nesses momentos agudos. Doutora Priscila. Concluindo só o que o Miguel falou, parece que meio que foi um chacoalhão. Depois da emenda número 103, nós tivemos em novembro, todo mundo querendo trazer uma abertura mesmo nessa questão do direito social, dizendo que o Estado não precisa intervir, e poucos meses depois nós vimos a importância de ter uma seguridade social sólida, né? Então, eu acho que a resposta foi rápida, que nós precisamos ter uma seguridade social realmente sólida, com tripé, saúde, assistência social e previdência social, porque sem a seguridade social, estamos vendo que nada se resolve, não é a economia que vai nos ajudar, pelo contrário, a gente precisa disso para fazer a economia andar. Tem uma pergunta, que é a última pergunta da noite, doutora Priscila, que... deixa eu ver. Deixa eu só olhar aqui. Peraí. A Isabela colocou que, por exemplo, se tivermos uma pessoa que tenha dado entrada em um benefício no INSS e não foi julgado, poderá pleitear o auxílio emergencial, visto que depois, se deferido, vai ser pago retroativo? Posso responder? Pode. Eu creio que nessa situação, como ficou, principalmente no auxílio-doença, fazer o pagamento lá de um salário mínimo, enquanto isso não tem, se está nessa situação de desamparo, pode. O que vai acontecer? Quando for deferido esse benefício previdenciário à frente, se abate o valor que foi pago a título de auxílio emergencial. Sim, sim. Doutora Priscila... Penso dessa forma. Eu gostaria que a doutora falasse, para que a gente possa encerrar, sobre a campanha de vocês. Somos contra a prorrogação dos precatórios. Uma campanha que a Associação de Santos, dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, está apoiando. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha. O IAPE, então, lançou essa campanha no começo da semana, justamente com a preocupação de que os precatórios sejam prorrogados. Circulou um boato, na verdade não tem nada ainda certo, né? Mas há um boato que os precatórios serão prorrogados para o pagamento ano que vem, e realmente traz uma preocupação, porque nesse momento nós precisamos dessa verba. Aqui não é só uma preocupação do advogado, aqui é uma preocupação do segurado, que por anos aguardou pelo recebimento daquilo que lhe era devido, e agora corre-se o risco de, num momento como esse, no momento em que ele precisa desses valores, que seja prorrogado o pagamento. Eu estava até aqui nesse meio tempo, eu acabei não lendo, mas parece que tem alguma coisa já, alguma novidade com respeito relacionada a isso no STF, alguma liminar a respeito disso. Depois eu vou até ler com mais calma para poder falar melhor. Diga, professor. Nesse aspecto, não só a questão do jurisdicionado, a proteção do profissional também, né? Porque sim, claro, haverá impacto dessa redução de atividade na questão do ganho, e, portanto, sim, tem que ser pago dentro do cronograma, da cronologia correta ou adequada ou prevista, né? Mesmo porque os honorários são verbas de natureza alimentar. Isso. Já que estamos fazendo campanha, eu, como advogado público, tem havido um ataque quase que diário ao direito dos honorários advocatícios também. Nós somos tão advogados quanto os colegas, exatamente, só que advogados privados. E toda hora
diariamente, né, substitutivo ou destaca o projeto de lei exatamente de querer se apropriar de uma verba que é de natureza privada, né, para outros fins. Conquanto seja um fim nobre, deve ser feito, primeiramente, há muitos outros recursos e outros fundos que poderiam ser utilizados para atendimento emergencial que são de natureza pública e que não são de natureza privada, né? Exatamente. Então, é uma preocupação muito grande para todos, né? Algo que é aquilo. E uma outra preocupação que nós acabamos tendo também é porque, pelo menos eu vejo como uma oportunidade para aquelas empresas que compram precatórios se aproveitarem dessa situação, usarem esse argumento para comprar precatório, e eles pagam valores irrisórios do precatório. O segurado chega a perder chega a perder metade do valor que lhe era devido. Mais. Então, eu vejo como é um absurdo, né? A redução é terrível. Ele paga 30% para o advogado e 30%, na melhor das hipóteses, 30% para a empresa, ele acaba, né, recebendo menos do que todo mundo. Tem uma preocupação muito grande, espero que isso não aconteça. E como o professor Miguel falou, né, tanto a advocacia privada quanto a pública tem que se unir nessa iniciativa, porque são os nossos honorários. É por meio dos nossos honorários que nós sobrevivemos. Então, é importante nós resguardarmos, né, lutarmos e ficarmos atentos com relação a essa possibilidade. Espero que não se concretize, mas ninguém se manifestou ainda, né? Ninguém se manifestou, então isso causa uma preocupação. Bom, eu vou encerrar então, doutora Ivani, doutora Priscila, doutor Miguel, foi uma honra, muito obrigada. Acredito que todo mundo, as pessoas estão comentando, estão agradecendo. Nós iremos disponibilizar, tá? Ficará gravado no YouTube. Então, boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau. Foi uma honra, obrigada, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.